tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por mais numerosos. Amém? Feliz é o homem que coloca a sua esperança e a sua confiança no Senhor. E essa manhã nós estamos aqui por causa disso. A nossa esperança e a nossa confiança tem estado no Senhor. O último verso que nós lemos ali, verso 5, diz assim: ah, se eu pudesse relatar todas as coisas que o Senhor tem feito a meu favor. São numerosos, são muitas coisas. Quais dessas essa manhã você veio aqui falar ao Senhor: obrigado, porque mais uma vez o Senhor agiu na minha vida, nisso. Quais são as ações de Deus durante essa semana que se passou, que você pode relatar ao Senhor, como gratidão a Ele, pelo que Ele tem feito na sua vida? O que você traz ao teu coração e à sua mente esta manhã? Pela boa ação de Deus e pelo cuidado de Deus. Fecha os teus olhos e oremos juntos. E vamos agradecer ao Senhor pela fidelidade e pela bondade dele na nossa vida todos os dias. Amém? Quero que primeiro você faça a sua oração pessoal essa manhã, e assim você se coloque na presença do Senhor. Pai querido, nós louvamos ao Senhor nesta manhã, bendizemos o Teu nome aqui neste lugar. Quando nós temos a oportunidade de chegar até a Tua presença, Senhor, é porque a nossa esperança e a nossa confiança tem estado em Ti. Porque diante de tudo que passamos em nossa semana, diante de tudo que enfrentamos em nossa semana, sabemos que não estamos sós, e que o Senhor é o Deus presente em cada um destes momentos. Pai querido, muito obrigado, porque esse Teu povo que já está aqui, aqueles que ainda estão chegando, aqueles que estão na sua casa, quem sabe assistindo pela internet, cada um tem um motivo e uma razão para estar nesta manhã. Cada um aqui tem uma alegria diferente, uma forma de expressar diferente diante do Senhor, o que representa adorar ao Teu nome. Pai querido, quero colocar diante do Senhor a nossa vida, colocar diante do Senhor todos os músicos que estão aqui, colocar diante do Senhor os backs, todo o pessoal que está inserido na multimídia, no vídeo, no som, na iluminação, na recepção, todos aqueles que estão servindo na Tua casa esta manhã, que cada um possa receber aquilo que é precioso do Senhor para a vida deles, mas que o Senhor também aceite tudo isso diante da Tua presença. Quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos Teus filhos que já chegaram, que nós possamos, Pai, ser encontrados esta manhã aqui como verdadeiros adoradores ao Senhor, querendo glorificar o Teu nome com a alegria da nossa alma, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito a nosso favor. Queremos colocar o nosso foco em Ti, Pai, porque o Senhor é o único que merece ser honrado e glorificado nesta manhã. É o que eu oro, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Dá um bom dia para quem está perto de você aí, atrás de você. Mas um bom dia mesmo. Eu estou vendo uns que estão tão lento assim, está devagarzinho, vai lá, bom dia. Dá um bom dia, realmente diz como é uma alegria celebrar esta manhã. Como é bênção chegarmos até a presença do Senhor nessa manhã. Amém? Você que está lá atrás, você que está aqui no meio, aqui na frente, que Deus aceite a sua adoração e tudo que você estiver colocando diante do Senhor. Amém? O Senhor é elevado, o Senhor é elevado entre os louvores deste povo, de um povo que proclama, que esta manhã está aqui. Amém? Entre mãos que se erguem como como
Gratidão, gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, todos juntos, procurando a sua vontade realizar. Seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, o Senhor merece ser adorado esta manhã, merece. Ele merece ser glorificado esta manhã pela sua vida. Então, quando você cantava, canta com a sua alma. Diga ao Senhor: Senhor, eu não poderia estar em lugar melhor. Quando a palavra de Deus diz assim, que poderia estar em lugares mil, mas o melhor lugar é na tua casa, é porque isso é uma verdade para a minha vida e para a sua vida. Então, se é isso, diga assim, que o Senhor merece ser honrado e louvado. O Senhor é elevado entre os louvores, e assim nós nos colocamos juntos nessa manhã, um povo que proclama proclamando o nome do Senhor nessa manhã. entre mãos que seguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, Só a congregação, glória e honra. glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade. Mais uma vez, juntos, glória e honra e majestade ao Senhor. Glória e honra, Majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, Jesus, te agradeço. Oh Jesus, te agradeço. Sempre te Oh agradeço. Amém? Jesus, te agradeço. Pois aqui presente estás com
louvo. Oh Jesus, eu te louvo. Oh Jesus, eu te louvo. Pois aqui presente estás, com bondade e graça e paz. Oh Jesus, eu te louvo. Eu te louvo. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se passa mais doce, puder escutar. Aleluia. Se a dor é mais forte, seja o que for, sempre sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos em Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vos podeis assentar.
E no próximo dia 7 de março, o Ministério de Especiais estarão realizando uma viagem para o Beto Carreiro, em Santa Catarina. Se você deseja mais informações e deseja acompanhá-los nessa viagem, podem entrar em contato com Edenir Silva no Ministério de Especiais. E para você que é líder, auxiliar ou supervisor de célula, próximo sábado, dia 14, haverá um café da manhã especial para você aqui na nossa igreja. Mais informações com a Fernanda do Ministério de Células. E para você que já começou o curso de Libras, o módulo 3 começa agora segunda-feira às 19 horas. Qualquer dúvida, ligue para o Ministério de Especiais no 3091 4324. Você conhece o site da nossa igreja? Você percebeu que ele está de cara nova e totalmente reformulado? Desde outubro do ano passado, o site está com um novo layout, mais dinâmico e informações atualizadas. Agora você tem mais opções para estudar a Palavra de Deus através de estudos bíblicos em áudio, apostilas e artigos, tudo isso no menu de Educação Cristã. E não esquecendo também dos cultos ao vivo todo domingo às 10h30 da manhã e 19 horas. Durante a semana, uma programação especial selecionada para você assistir a hora que quiser. Acesse www.pibcuritiba.org.br. O nosso culto continua e agora você confere os aniversariantes da semana e também as fotos do culto do último domingo. Deus te abençoe. Irmãos, que alegria estar com os irmãos novamente. A gente estava com saudades, né? E é tão bom estar voltando. Eu estava olhando o pessoal cantando "Sou feliz com Jesus", mas olha, não estava dando impressão que essa igreja estava feliz com Jesus. Obrigada. Estão me ouvindo melhor agora? Então vocês não estavam do mesmo jeito, com o microfone um ou outro, não estavam com carinha felizes, né? A gente vem e às vezes eu fico pensando o que está no coração. Eu observo alguns rostos, às vezes parece angústia, às vezes parece preocupação, e por isso esse momento diante do Senhor. Foram tantos os pedidos que chegaram aqui, e nós temos pedido realmente que os irmãos cheguem com os seus pedidos e vão até o jardim de oração. Nós temos pessoas ali que vão ter o prazer de interceder por assunto específico junto com o irmão, para estarem orando, e nós aqui vamos colocar diante do Senhor. Imediatamente entra na lista da internet, e todos os responsáveis pelo Ministério de Oração vão estar orando, todos os intercessores da igreja, porque são tantos os motivos que apertam o nosso coração, né? Tem a esposa do irmão Calil, que vai fazer um cateterismo, um outro senhor que teve um acidente tão sério de carro. São tantas situações difíceis que a gente quer colocar diante do Senhor, mas para colocar aqui cada uma delas fica difícil. Então nós temos os intercessores ali para orarem juntamente com cada um de vocês. E desde o final do ano eu tenho clamado ao Senhor junto com a igreja, para que este ano de 2009 seja um ano que nós possamos ver grandes coisas do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem em Jeremias 33 para nós meditarmos juntos, para vocês anotarem na sua Bíblia, meditarem nesta palavra e colocarem isso diante do Senhor. E como igreja, durante todo este ano, nós perseguirmos isso com fé, em oração. Tantas são as situações que pessoas aqui têm vivido já há tanto tempo, 9 meses, alguns mais que meses, anos, e agora se fala tanto em crise. A crise vai afetar o Brasil? Não vai afetar o Brasil, está afetando o mundo inteiro. Vai afetar você? Não vai afetar? Vai afetar a nossa igreja, a nossa cidade. Mas nós temos um Deus que não nos deixa temer coisa alguma, porque Ele está conosco. Jeremias 33, versículo 3 diz: Jeremias, se você me chamar, eu responderei,
e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Queridos, como igreja, eu gostaria de colocar aqui ao invés de Jeremias, Primeira Igreja Batista: se vocês me chamarem, eu responderei e lhes contarei coisas misteriosas e maravilhosas que vocês não conhecem. Vamos clamar ao Senhor que mesmo em meio à crise, mesmo em meio à situação que você está vivendo, o Senhor se revele e que Ele mostre a você, que Ele revele a você e a nós como igreja coisas especiais do Espírito Santo dEle. Amém? Você concorda com isso? Vamos clamar ao Senhor, que realmente o Senhor nos use. E sabe, irmãos, a sensação que eu tenho é que Deus realmente está permitindo uma crise para que a palavra dEle seja pregada e as pessoas possam perceber o real sentido da vida. Só Jesus, só Jesus. Amém? Vamos aproveitar esse tempo para pregar a palavra. Eu queria chamar a Dulcineia e o Augusto aqui. Eles estão completando 35 anos de vida conjugal, e neste momento que nós vamos estar intercedendo ao Senhor, nós vamos estar agradecendo pela vida deles também, e vamos orar pelo pastor Adriano e sua família. O pai do pastor Adriano nesta segunda-feira veio a falecer, e nós vamos estar orando por esta família tão querida, que o Senhor esteja derramando do consolo dele. Queridos, aqueles que puderem, se ajoelhem comigo na presença do Senhor, para como igreja clamarmos ao Senhor por coisas grandiosas dele na nossa vida esse ano. Parabéns, irmãos. Vamos nos ajoelhar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo poder do Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Oh Deus, muito obrigada, Pai. Como é bom, Senhor, estar na casa do Senhor. Como é bom estar com a família do Senhor. Ah, Deus, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de te cultuarmos com liberdade, com alegria, com as portas abertas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada mesmo por tudo que o Senhor tem feito, por cada um que aqui está e pela tua igreja, Pai, espalhada por toda a terra. Deus, neste momento nós queremos nos apresentar diante do Senhor como igreja, para dizer primeiramente que te agradecemos por tudo que o Senhor já deu. Mas queremos, Pai, que se cumpra a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E como igreja nós queremos fazer um compromisso diante do Senhor, de clamarmos a Ti de todo o nosso coração, para que o Senhor realmente se revele a nós com coisas tremendas do Teu Santo Espírito, Pai. Tantos são os desafios que o Senhor tem colocado para a Tua igreja. Quanto nós temos ouvido da voz do Senhor no nosso meio, nos desafiando, nos encorajando a termos fé, a pregarmos a Tua palavra, a fazermos o bem, a fazermos a diferença nesta terra, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos ousadia de fé, meu Pai, para que com esta fé nós possamos clamar ao Senhor e ver coisas extraordinárias do Senhor. Que neste tempo de crise, Senhor, a luz do Senhor resplandeça neste lugar, e que todas estas pessoas que ainda não te conhecem, meu Pai, possam enxergar que aqui existe um farol, Pai, um farol que brilha a luz do Senhor Jesus, e que esta casa é Tua para acolhê-los, Pai, para dar ânimo, para dar confiança de que o Senhor está com cada um deles, para dar descanso de alma, Senhor. Ah, Deus, ajude-nos a fazer o nosso papel, ajude-nos a entendermos aquilo que o Senhor quer de nós, ajude-nos a sermos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, por onde nós andarmos, que resplandeçamos a luz do Senhor Jesus. E Pai, que muito em breve mesmo, este lugar seja pequeno, porque tantas e tantas vidas vão se chegar a Ti, Senhor, que não será possível
um culto só. Não será possível culto só no domingo ou cultos. Não, Senhor. 24 horas nós estaremos aqui na presença do Senhor. Derrama do avivamento do Teu Santo Espírito sobre nós, meu Pai. Que pessoas sejam curadas, que vidas sejam libertas. Muita salvação, Senhor, no nosso meio. Que a nossa cidade seja transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Escuta a nossa oração, Senhor, esse é o nosso clamor. Ajude-nos, Pai, a concluir esta construção, para que tenhamos esse espaço necessário, Senhor. Ajude-nos, Pai, nos desafios que temos tido. Abençoe os Teus servos, Pai. Que nenhum servo Teu possa imaginar uma crise, mas ao contrário, que cada um de nós possamos nos fortalecer no Senhor, sabendo que podemos descansar num Deus que cuida de nós, e que a Tua graça nos baste, Senhor. Ah, Jesus. Senhor, quantos queridos nossos estão vivendo um peso no coração hoje por entes queridos que estão no hospital ou que estão com problema de saúde, sofreram acidente, tantas situações, Pai, difíceis, mas o Senhor é aquele que pode estender a mão de cura e de poder. Por isso, Pai, cada pedido feito, que o Senhor olhe com carinho e coloque a Tua mão de poder sobre cada um, Pai, e derrame da Tua graça curadora, libertadora, Pai, em nome de Jesus. Coloque Tua mão sobre a família do pastor Adriano, Senhor, que está enlutada, que o consolo do Teu Santo Espírito se derrame sobre cada um deles, Pai. Abençoe esta família, Senhor Jesus. E ó Deus querido, como é bom ter um Pai que vê todas as nossas necessidades, mas também que se alegra conosco. Obrigada, Senhor, por estes 35 anos de vida conjugal dos Teus servos. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre eles, Pai. Que eles e toda a sua descendência possam ser abençoados, benditos do Senhor, e que a graça e a paz do Senhor sempre estejam neste lar. Derrama do mais abundantemente e além sobre eles, Pai, e sobre toda a Tua igreja. Que as famílias da Tua igreja sejam fortalecidas pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. É um desafio, não é? Que a gente tem que crer e experimentar. A palavra do Senhor diz assim, deixa eu ver se eu consigo enxergar sem óculos, né? Que aqui está difícil. Vamos ver se eu aprendo aqui. Me perdi. Olha aqui, deixa eu concentrar aqui. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que a gente pode prová-lo. A palavra do Senhor nos desafia a provar ao Senhor com relação a isso. Experimenta e veja o que Deus faz. Esse é o convite de Deus para você, que você celebre ao Senhor agora
louvando, adorando e entregando ao Senhor os dízimos e as ofertas alçadas. Por tudo que tens feito, Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. por tudo que tens feito, Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito a mim, tudo o que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te pode se colocando em pé, nós cantarmos juntos, por tudo que tens feito, Senhor, Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. os homens te agradeçam. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por me mover em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós agradecemos por tudo, Senhor, porque o Senhor é o Deus presente em todo momento, amém? E cada vez que a minha fé é provada, posso perceber que Tu me fazes caminhar cada vez mais, crescer cada vez mais, e a minha fé aumenta cada vez mais. Por isso que posso romper em fé contigo todos os dias, em todos os momentos, amém? Para quem está perto de você assim, olha, com Jesus você pode romper em fé. Diz para quem está perto de você aí, isso, com Jesus você pode romper em fé. Diz para quem está atrás de você também, isso, com Jesus você pode romper em fé. Cada vez que a minha fé é Tu me das a chance, Senhor, Tu me das a chance de crescer como mar, as montanhas, as montanhas e vales, desertos e mares, me atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provas são maiores que o meu Deus, e não podem me impedir de dar
vez que a minha fé é provada, canta com a certeza que o Jesus é quem faz isso, amém? As montanhas e vales, desertos e mares, atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Somente as vozes rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, louvado seja o Senhor, amém. Você pode sentar-se, querido. Você conhece alguém que um dia estava cantando com você essas mesmas músicas, participando do louvor, da adoração, do culto, da vida cristã e se afastou? Quem conhece alguém que já se afastou do Evangelho, está longe? Levanta bem alto a sua mão. Amém. Então eu queria que você agora começasse a orar por essas pessoas, tá? Porque daqui a um mês nós vamos começar aqui uma campanha de oração e de resgate. Daqui a um mês essa igreja vai se mobilizar nos 40 dias que a gente tem de oração para pedir a misericórdia de Deus e trazer esse povo de volta, essas ovelhinhas que são do Senhor, mas que estão fora do aprisco da casa de Deus, da comunhão dos irmãos, não é? Você lembrou do nome de pelo menos uma pessoa? Você que levantou a mão, lembrou? Tá? Então vamos fazer o seguinte: você vai colocar um papelzinho na sua Bíblia, tá? E todo dia, quando você vai fazer o seu momento de oração, de leitura da palavra, você vai orar por essa pessoa. Senhor, abençoa. Senhor, coloca a tua mão de graça. Senhor, envolve com o teu poder. E que o Senhor esteja preparando os caminhos do retorno desses teus filhos. Vocês concordam com isso? Quem concorda, diga amém. Agora, você que não levantou a mão, pede: Senhor, me mostra alguém por quem eu devo orar. Tá bem? E nós vamos começar a nos preparar para isso, porque quando nós estivermos lançando essa campanha de oração, você vai falar com essa pessoa e dizer: olha, já faz mais de um mês que eu estou orando por você, e eu queria muito que você pudesse estar com a gente durante 6 semanas orando e estudando a Bíblia aqui na minha casa, ou na casa de tal pessoa, e eu sei que Deus vai fazer coisas tremendas. Você crê nisso? Crê ou não crê? Deus faz, tenho certeza, e eu queria desafiar você a fazer parte desse milagre que Deus certamente fará. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, você deixa a sua Bíblia aberta,
A gente vai ler os primeiros 4 versículos, mas eu gostaria de meditar nesse capítulo da palavra de Deus. Isaías, capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo não compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Senhor Jesus, dá-nos a tua graça. Nós viemos à tua casa nesta manhã e o nosso propósito, Pai, é ter um encontro vivo e real contigo. O que mais nos interessa é ouvir a tua voz, sentir a tua presença, participar desta santa comunhão contigo. E aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, isso nós mais desejamos. Por isso te pedimos, fala conosco, ministra no nosso coração. Esconde, Pai, esse pregador atrás da tua cruz, de tal maneira que somente o Senhor resplandeça aqui nesse lugar, e que o Senhor fale conosco. Começa comigo, toca o meu coração, e faz isso com os nossos irmãos todos que estão aqui, com aqueles que estão nos assistindo pela internet, aqueles que verão e estão vendo pela televisão, pelo rádio. Que a graça do Senhor os alcance. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém. Nesses últimos dias eu estive de férias, né? E aí a gente tem uma rotina bem diferente. E descobri que eu engordei. Foi uma sensação horrível. Bom, mas esse não é o assunto do sermão, né? Eu queria dizer para vocês que a gente começa então a ver um pouco mais de televisão, a ver o que está acontecendo, e começou a me incomodar profundamente a quantidade de informação sobre a crise mundial que a gente vê na televisão o dia inteiro, toda hora, todo tempo. E as notícias que mais incomodavam, né, é ouvir das pessoas perdendo os seus empregos. E no mundo todo isso acontecendo, e não somente fora do Brasil, também aqui dentro do Brasil. Eu conversava com uma pessoa cujo diretor da sua empresa tem a sua sede na cidade de São Paulo, e esse diretor então voltou, reuniu a sua equipe e disse assim: para o pessoal de São Paulo o mundo acabou ontem, né? Porque eles estão tão desesperados que a gente aqui parece que está meio assim, fora de sintonia. E diante de toda essa realidade, começou então a vir no meu coração aquele sentimento de interceder e dizer: Senhor, tenha misericórdia, tanta gente, tanta coisa acontecendo. Graças a Deus, não é? A gente abre o armário em casa, tem comida, graças a Deus a gente tem roupa, graças a Deus a gente tem trabalho, mas Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tantas famílias, tantas pessoas. E eu tenho que confessar que durante esse tempo houve um sentimento meio até egoísta, né?
E eu dizia: Senhor, olha para as famílias da nossa igreja, coloca a tua mão de bênção, de proteção, coloca, Senhor, o teu cuidado, a tua guarda, não é? E a gente olha para as pessoas que são mais próximas e a gente se preocupa de uma maneira diferenciada. E eu estava assim pensando e orando, e foi no meio desse tempo de intercessão que Deus me levou a ler os primeiros 6 capítulos do livro de Isaías. E eu fui desafiado pelo Espírito Santo a não somente ler esses 6 primeiros capítulos, mas também tentar compreendê-los com maior profundidade. Esses 6 primeiros capítulos revelam aquilo que os estudiosos chamam de os ais de Deus em Isaías. Nós vamos encontrar nesses 6 primeiros capítulos esta expressão ai, não é? Que vai se repetindo em vários deles, em quase todos eles. E esses ais revelam as razões porque o povo de Deus estava passando ou entrando num momento de crise. Eu comecei a estudar então um pouquinho da história que estava ali naquele contexto. Aqueles anos que antecederam estes ais foram os melhores anos de Judá e de Israel desde a época de Salomão. O auge de Israel foi no período salomônico, e o segundo momento melhor da história de Israel e de Judá foi exatamente o período antes dos ais. Havia uma expansão econômica, havia uma certa calmaria política, havia uma condição melhor de vida, e de repente então as coisas começaram a mudar, e mudar abruptamente. Uma nação chamada Assíria começou um programa de imperialista, de domínio de toda aquela região. E aos poucos toda aquela região começou a ser invadida pelos exércitos assírios, e uma a uma as cidades começaram a cair, as rotas de comércio começaram a ser impedidas, as plantações começaram a ser destruídas pelos exércitos. O povo que trabalhava na agricultura e trabalhava com o gado, com as ovelhas, fugiam para as cidades para se esconder atrás dos muros, e o saque acontecia, e quando aquele exército passava, só ficava destruição. E aí então um momento muito crítico de Israel chegou. O profeta então recebe uma palavra de Deus de orientação e diz: olha, eu quero explicar para vocês por que algumas coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus. E é esse o contexto de Isaías, capítulo 1 até o capítulo 6. E eu queria começar a olhar para o capítulo 1 hoje e tentar entender o primeiro destes ais. O primeiro ai surge no versículo 4. A Bíblia diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Nesse texto, nesse primeiro ai, ele começa com o versículo 4 dizendo que, olha, tem um problema sério que é muito maior do que o problema econômico, do que o problema político, do que o problema estrutural da nação. É um problema que vai no coração, na mente das pessoas, nos seus valores, no seu jeito de viver. E aí então ele vai dizer: olha, vejam que coisas absurdas esse povo que diz que me adora faz e pratica. E o capítulo 1 ele vai falar exatamente sobre isso. Eu vou chamar, o meu título para isso é o cúmulo do absurdo. E o Senhor usa o profeta para falar
algumas coisas que aos olhos de Deus são o cúmulo do absurdo. E por causa destas coisas, a própria vida, a sociedade, a família começam a entrar em degradação. O que seria então o cúmulo do absurdo que estava acontecendo no meio do povo de Deus? O primeiro absurdo nós vamos encontrar no versículo 2, onde diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. O primeiro absurdo descrito por Deus através do profeta é um filho que não reconhece a autoridade do seu pai sobre ele. Deus está olhando lá do céu e diz assim: coisa incrível, o que está acontecendo? Um filho não reconhece a autoridade do pai sobre ele. Talvez para algumas pessoas hoje isso não pareça um absurdo tão grande, mas aos olhos de Deus é o cúmulo do absurdo, especialmente quando entendemos hoje que os pais são uma figura do nosso relacionamento de amor, cuidado e autoridade de Deus para conosco. E quando um filho não pode entender que o seu pai tem autoridade sobre ele, ele não entende a autoridade de Deus sobre a sua vida. Mas quando a gente olha para o mundo hoje, talvez para muitas pessoas que estejam ouvindo essa mensagem, vão dizer assim: esse pastor está no século passado. Porque o absurdo acontece todo dia, numa sociedade como a brasileira ou outros lugares do mundo, onde o filho não reconhece a autoridade que o pai tem sobre ele. Eu não sei se vocês viram uma reportagem de uma mãe que levou um garoto de 11 anos e o entregou na delegacia. Não sei se assistiram isso. E disse: por favor, prendam o meu filho, porque eu não tenho nenhuma autoridade sobre ele, e do jeito que ele está vivendo, eu sei que um dia desses eu vou ter que levá-lo para o cemitério, porque vão matá-lo. Então eu prefiro que vocês que têm autoridade prendam o meu filho de 11 anos. Eu não estou falando de alguma coisa que aconteceu em qualquer outro lugar do mundo, eu estou falando de alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil, nesses últimos dias. Deus olha para a nossa estrutura social, para a nossa nação, e Ele diz assim: é o cúmulo do absurdo. Tem alguma coisa errada e esse povo não está enxergando absolutamente nada. Quando os filhos perdem o senso de autoridade dos seus pais, nós estamos construindo um tipo de sociedade decadente e anárquica. Na linguagem profética, esse absurdo é descrito em comparação com o boi. Ele diz assim: olha, até o boi sabe quem é o dono dele. E para piorar, ele diz assim: o jumento. Eu acho que colocaram na tradução o jumento para não ficar muito feio, né? Porque o propósito do profeta era impactar. Ele diz: até o burro sabe quem é aquele que coloca comida na manjedoura.
no coxo, mas o meu povo não conhece que eu sou o Senhor do céu e da terra. É forte isso, não é? E aí, na linguagem profética, Deus está dizendo o seguinte: o meu povo não é capaz de reconhecer que eu sou o seu Deus, e que eu sou o Deus sobre a sua vida, e que foi por minha causa que eles se tornaram meu povo. E toda vez que um povo, uma nação, um mundo, eu e você, não reconhecemos que Deus é Deus, que o Todo-Poderoso é o Senhor, e que os propósitos, os ensinos, os valores que a palavra de Deus nos apresenta são bênçãos de Deus para nós, não são um capricho da autoridade divina. Então, o mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos, a família em que estamos inseridos, a nossa própria vida entra em colapso. E Deus está dizendo assim: até o burro entende isso. E aí ele começa a caracterizar as maneiras pelas quais essa autoridade de Deus começou a ser questionada e trabalhada no contexto da sociedade de Judá. E ele diz assim: olha, essa aqui é uma nação, um povo carregado de iniquidade. E a palavra aqui é uma palavra muito forte, é uma palavra que diz assim: é um povo carregado de coisas que se tornaram depravação ou perversão do que era bom. Era como que se Deus estivesse dizendo: eu coloquei uma série de coisas boas, preciosas, e as coisas boas começaram a ser pervertidas e transformadas em degradantes e ruins. E a gente olha a sociedade hoje, a gente descobre o seguinte: uma coisa boa que Deus criou chama-se amor, mas o amor no contexto da nossa sociedade virou promiscuidade. Uma coisa boa que Deus criou e deu a nós homens é liberdade. Deus nos deu uma coisa tão tremenda, porque Ele nos deu de liberdade, inclusive de não crer nele. E nós tomamos a liberdade para transformar isso em anarquia e ausência de autoridade. E o que Deus está tentando dizer é que os filhos começaram a corromper em si mesmos a imagem do seu pai e se transformaram numa caricatura desfigurada, corrompida das boas marcas da paternidade divina. E o pior de tudo era que não percebiam que suas atitudes representavam um rompimento com o Senhor das suas vidas. Parecia que estava tudo tão bem. Havia no coração do povo de Judá um sentimento interessante. A guerra estava vindo, todas as cidades do Reino do Norte caíram, e todas as cidades fortificadas que tinham muros no Reino do Sul caiu diante dessa invasão, e sobrou uma única cidade, pela misericórdia de Deus, um remanescente, a cidade de Jerusalém. E aí o povo dizia assim: aqui inimigo nenhum não entra,
Sabe por quê? Porque aqui está o templo de Deus. E se o templo de Deus está aqui, vai ser ótimo, maravilhoso, porque ninguém pode entrar nessa cidade. E aí Deus faz uma ironia aqui nesse texto, e Ele diz o seguinte: escuta, vocês estão pensando que a relação comigo é uma relação mágica? Você coloca um amuleto pendurado no seu pescoço, seu corpo está fechado? A minha relação é de pai e filho, de compromisso, de identidade, de caráter, de visão, de transformação. E o livro de Ezequiel vai dizer, no capítulo 10, 11 e 12, que Ezequiel vê o Espírito de Deus se retirando da cidade de Jerusalém e indo embora. E aquele templo que era o símbolo da presença de Deus estava vazio, ainda que tivesse cheio de gente. Porque o templo sempre vai estar vazio se Deus não puder entrar dentro dele. E as pessoas não percebiam. O cúmulo do absurdo é você não reconhecer que Deus tem autoridade sobre a tua vida. Não uma autoridade simplesmente fatalista. Ele vai fazer o que Ele quiser e você não pode fazer nada. Mas há uma autoridade para ensinar você a viver o tipo de vida que é bênção para você. A autoridade para você abrir a palavra de Deus e deixar os valores do reino de Deus fazerem parte dos teus negócios, da tua família, do teu trabalho, do teu jeito de viver, da roupa que você veste, porque tudo é para a glória de Deus. E se isso não acontece, então é o cúmulo do absurdo, porque você está lutando com aquele que tem toda a autoridade. Se a sua maneira de falar, de viver, falar, trabalhar, ser pai, ser mãe, esposo, namorado, namorada, estudante, não refletir a autoridade de Jesus, o seu ensino e a sua vontade, eu tenho que dizer uma coisa muito triste e pesada: você é menos inteligente que o jumento. É forte, não é? Mas é exatamente isso que Isaías está dizendo, porque o jumento sabe quem tem autoridade sobre ele, o boi também, mas às vezes nós não reconhecemos que Deus é Deus e que nós precisamos servi-lo com a nossa vida. E qualquer tipo de religiosidade que não reflita esse pacto de senhorio de Jesus é uma fé mentirosa que nos engana, porque nós estamos lutando contra aquele que é o Senhor. Logo depois do 11 de setembro, e caíram as torres nos Estados Unidos, houve uma entrevista na televisão americana com a filha do pastor Billy Graham, Anne Graham. E naquela entrevista, lhe fizeram uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, e eu vou ler aqui essa entrevista, porque eu achei tremendo. Como é que Deus teria permitido algo assim tão horroroso acontecer no dia 11 de setembro? E Anne Graham deu uma resposta extremamente profunda e sábia. Eu creio que Deus ficou profundamente triste, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Ele é, creio que Ele simplesmente se retirou atendendo ao nosso pedido. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção
se nós exigirmos que ele não se envolva mais conosco. À vista dos acontecimentos recentes, incluindo os tiroteios nas escolas, eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray O'Hara, que foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente, opinou que era impróprio se fazer orações nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar os nossos próximos como a nós mesmos. E nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. O filho do Dr. Spock, aliás, cometeu suicídio. E nós dissemos: um perito neste assunto deve saber o que está falando. E então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. E nós concordamos com tudo. E aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. E em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que como rapazes serão sempre rapazes, e como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantos eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola. E nós dissemos: ok. Depois, alguns dos nossos políticos eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordamos com eles que não faria diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido, a nossa economia ficasse equilibrada. E então alguém sugeriu que fotografias de mulheres nuas eram uma mera apreciação da beleza natural do corpo feminino, e nós também concordamos. E depois uma outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e colocou-as à disposição na internet, e nós dissemos: está bem, isso é democracia, eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. E a indústria do entretenimento então disse: vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar música que estimula estupro, drogas, assassínio, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos: isto é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam isso. Agora nós estamos nos perguntando por que os nossos filhos não têm consciência e porque não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, porque não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos tudo isto seriamente, iremos facilmente compreender: nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus dizendo: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele seria: querida criança, não me deixam entrar nas escolas. Assinado Deus. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem que o mundo está indo a passos largos para o inferno por sua própria vontade. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar,
ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas pelo e-mail e elas se espalham como fogo, mas quando tentamos enviar algum e-mail a respeito de Deus, as pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-lo a outros. É triste ver como o material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente na escola, no trabalho e nos jornais. É triste ver como as pessoas ficam inflamadas a respeito de Cristo no domingo, mas depois se transformam em cristãos invisíveis pelo resto da semana. Gozado que nós nos preocupamos mais com o que as outras pessoas pensam a nosso respeito do que com o que Deus pensa sobre nós, incluindo os jornalistas. Você imaginou essa resposta? Que a palavra de Deus está dizendo o seguinte: toda vez que você rejeitar Deus na sua vida, os valores dele, a palavra dele, quer você queira, quer não, quer você esteja sozinho ou acompanhado numa multidão, você está caminhando para o olho do furacão. Mas tem uma esperança. Graças a Deus. E a esperança foi uma promessa antiga de Deus a esse mesmo povo e a nós. A Bíblia diz assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei, irmãos, o que vocês sentem, mas quando eu estava lendo esses 6 primeiros capítulos de Isaías, foi impossível não perceber a sociedade que a gente está vivendo. Foi impossível não perceber o estilo de vida de muitas pessoas que dizem que temem a Deus e às vezes sentam nessas cadeiras todos os domingos e cantam louvores piedosos, mas as suas vidas não refletem os valores do Senhor Jesus no seu dia a dia. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa e essa pessoa começou a abrir o seu coração e contar coisas que aconteceram com ela e com outras pessoas. E quando eu saí, eu parei, eu estava dirigindo o carro e eu comecei a chorar. E eu fiquei imaginando assim: o que Deus pensa quando ouve e vê coisas como essa pessoa me contou acontecendo dentro da sua casa? No meio do seu povo, com pessoas que carregam o nome do Senhor sobre a sua vida. Aí quando eu li Isaías, capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu entendi o que Deus pensa. Dias difíceis estão aí, já estão aí. Já houve um grande pacote econômico nos Estados Unidos que não resolveu nada. Tem um segundo chegando.
tem o PAC aqui no Brasil, a Europa está fazendo um monte de coisas, mas sabe o que eu sinto? Esse é o tempo que Deus está mexendo nos deuses desse mundo. O Deus desse mundo é grana, e Deus está dizendo: grana é só papel, porque se você não tiver estrutura aqui dentro, a grana vai embora, tua família vai embora, tua sociedade vai embora. E o que eu estou falando não está fora do contexto. Estuda a história humana. Todos os grandes impérios do mundo ruíram quando a sua moral, quando os seus valores ruíram. Deus está falando alguma coisa com a gente. Agora, não adianta eu só pensar na estrutura da sociedade brasileira, americana, sei lá de quem, porque a sociedade nada mais é do que a somatória da nossa estrutura familiar, do nosso jeito de viver, dos nossos valores. E se você não deixar Jesus ser o Senhor da tua vida, querido, ainda que a sociedade não esteja passando por uma crise, você vai viver essa crise. Porque a crise, meus queridos, é uma das maneiras que Deus usa para chamar o seu povo ao arrependimento. Se você ler a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, há uma oração de Salomão, e Salomão diz assim: olha, quando o povo de Deus chegar aqui nesse templo e olhar pelo menos na direção do templo e fizer uma oração, o Senhor escute a oração. E se por acaso vier um momento de dificuldade, de luta, de problema, e o povo vier a esse templo e fizer a oração, o Senhor escute a oração. E Deus responde: meu filho, eu vou escutar a oração, desde que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Meus queridos, a religiosidade não é uma vara mágica de condão que faz as coisas acontecerem se ela não tiver essência na nossa vida. Porém, a Bíblia diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: se eu estiver em vocês e as minhas palavras estiverem em vocês, então podem me pedir tudo. Podem me pedir tudo, que eu vou abrir as janelas dos céus e vou abençoar você. Mas não é uma coisa simplesmente religiosa. Eu, Jesus, preciso morar aí dentro, e a minha palavra precisa ser a sua regra de fé e prática. O jeito que você negocia, o jeito que você compra, o jeito que você vende, o jeito que você faz. É tão gostoso a gente ver pessoas se convertendo, e a gente discipular pessoas, e a gente caminhar com a palavra de Deus. E à medida que a gente começou a pregar a palavra de Deus por um grupo de amigos, e eles foram se convertendo, começou a haver uma confrontação, porque toda vez que a gente prega a palavra de Deus, há confrontação, há coisas que precisam ser mudadas. E as pessoas que estavam ali eram empresários, e conduziam a sua vida empresarial à semelhança de muitos empresários brasileiros, tudo fora da lei, ou pelo menos uma grande parte. E à medida que a palavra de Deus ia sendo ensinada, gerava um conflito. E agora, como é que vai ser? Mas se eu fizer isso vai falir, se eu fizer aquilo vai acontecer, se eu fizer daquele outro jeito. E foi interessante o processo de Deus. E quando chegou no final desse ano,
uma série de coisas aconteceram, e essa pessoa lá no nosso grupo disse: eu quero dar graças a Deus, porque ao longo desse ano eu fui consertando isso, aquilo, e quando chegou aquele momento mais complicado, tudo estava correto, porque Deus nos abençoou. E sabe, eu pensei que ia falir, mas não fali, porque Deus abençoou a minha vida. Se eu estiver em vocês e as minhas palavras estiverem em vocês, podem pedir tudo. Agora você pode vir aqui no templo todo domingo, você pode vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fazer uma campanha de 7 dias, você pode jejuar, você pode entrar aqui de joelho, arrastando o joelho, machucando todo o joelho, pode carregar uma cruz por 20 quilômetros, pode botar um quipá, pode deixar de comer carne de porco, pode fazer o que você quiser, mas se Jesus não for o Senhor da tua vida, não vai funcionar, porque Deus vai olhar para tudo isso e vai dizer assim: olha, isso é religiosidade vazia, que não tem essência. Mas se eu estiver em vocês, Jesus está dizendo, e as minhas palavras estiverem em vocês, podem me pedir tudo. O Senhor tem incomodado o meu coração, eu vou falar sobre isso hoje, pela manhã, à noite, quero continuar falando, porque é tempo de conversão, gente, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, de confissão de pecados, de tirar o que não presta de dentro da nossa casa, do nosso negócio, dos nossos relacionamentos, da nossa família. É tempo de restauração dos valores de Deus na nossa vida. E olha, Deus está nos dando uma grande oportunidade. E eu queria orar com você nessa manhã. E a primeira oração que eu quero fazer é uma oração de confissão. Senhor, tem misericórdia, perdão. E eu queria que cada um de nós pudesse colocar diante de Deus as suas razões. Eu não sei quais são as suas razões, eu sei quais são as minhas, mas eu acho que Deus está nos dando uma grande oportunidade de fazer diferença nesse tempo, de fazer diferença na vida das pessoas. Mas nós não vamos fazer diferença de nenhuma se Deus não fizer primeiro diferença na nossa vida. A palavra de Deus diz assim: santificai-vos. E santificar significa limpar, tirar, jogar fora o que não presta, se preparar para o Senhor. E amanhã farei maravilhas no meio de vós. Hoje é tempo de santificação, e o Espírito Santo de Deus quer falar com você. O que é que tem que sair? O que é que tem que sair para poder Jesus entrar? O que é que você tem que ter coragem de entregar para se posicionar como um verdadeiro cristão numa sociedade como hoje? Como é que Jesus pode habitar plenamente em você e ser visto em você em todo lugar? E como as palavras dele podem ser o norte da sua vida? Então eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo hoje está falando, para fazer um momento de entrega. Hoje você não vai entregar uma oferta, não, porque tudo que você entregar, Deus vai ter que destruir. Então não é uma oferta, mas vai ser uma transformação, uma limpeza.
que é que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Olha, vamos tirar da tua vida, vamos tirar, e vamos colocar a minha palavra no lugar, vamos colocar os meus valores. Você vai dizer, mas eu tenho medo, e aí o Senhor vai dizer, presta atenção, um boi conhece a voz do seu dono, e um jumento e um burro sabe quem manda. Então escuta a minha voz e para com isso. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo de Deus está falando, simbolicamente você vai sair do teu lugar, vir aqui e como que colocar aos pés do Senhor aquilo que Ele quer tirar da tua vida. Lembra disso, não é uma oferta, porque Deus vai ter que tirar, destruir, porque não presta. Não é isso que abençoa. São novos valores que Deus quer colocar. E você vai sair daqui fazendo um pacto com o Senhor. Senhor Jesus, eu vou te buscar, porque eu quero o Senhor dentro de mim. E eu vou buscar a tua palavra, porque eu quero que a tua palavra seja o norte da minha vida. E aí pode ter certeza que a promessa dele vai se cumprir nas nossas vidas. Podem pedir tudo, porque o Senhor é aquele que ministra sobre a nossa vida. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo de Deus está falando, vem para cá agora, nós vamos orar juntos, nessa oração de confissão e de entrega. O Espírito de Deus está falando, vem para cá, em nome de Jesus, vem logo, em nome do Senhor Jesus. E a gente vai estar orando ao Senhor, e a gente vai deixar algumas coisas, mas vai assumir o compromisso com o Senhor, Ele na gente, e a palavra de Deus no nosso coração, como norte, como direção. Eu quero dirigir a minha família segundo a tua palavra, eu quero trabalhar segundo a tua palavra, eu quero viver os meus relacionamentos segundo a tua palavra, eu quero ser alguém no contexto da sociedade segundo a tua palavra, para a glória do Senhor, porque é assim que a vida cristã precisa ser vivida. Menos do que isso, Deus não aceita. E como disse Anne Grant, quando as coisas acontecem, não adianta a gente perguntar, onde é que o Senhor estava, Deus? Se a gente não deixa Deus entrar na nossa vida, Ele estava justamente aonde a gente colocou Deus antes dessas coisas acontecerem. Às vezes tão fora do contexto da nossa existência. Primeira oração é a tua, eu não posso fazê-la, só você pode fazer. Então coloca diante do Senhor aquilo que o Espírito Santo testificou no teu coração que precisa ser colocado. Entregue e dá nome para essas coisas. Senhor, eu ouvi a tua palavra, e isso aqui diz, e aquilo outro, e aquilo outro. Se você está longe do Senhor por alguma razão, talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu quero colocar essa distância, porque eu quero que o Senhor esteja em mim e a tua palavra esteja dirigindo a minha vida. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aqui tem um povo, Pai, que se apresenta diante do Senhor no espírito destas palavras, e nós estamos aqui para dizer: Senhor, cumpre a tua promessa. A tua palavra, Senhor Jesus, nos prometeu que se o Senhor estivesse em nós, e se a tua palavra estivesse em nós, então poderíamos pedir qualquer coisa ao Senhor.
Então, Senhor, a primeira coisa que eu quero te pedir é: entra, toma posse, toma o controle, domina, senta no trono e determina a tua vontade na nossa vida. E, Senhor, permita que a tua palavra seja o padrão do nosso viver. E eu quero te pedir, Senhor, enquanto o Senhor está fazendo isso, estende a tua mão de bênção, o óleo da cura, o óleo da restauração, o óleo da tua bênção caia sobre o teu povo, e que eles possam ver com os próprios olhos, no meio da tempestade, a boa mão do Senhor que os sustenta. Fica conosco, Pai, e faz desta obra não apenas um encontro litúrgico, um momento religioso, mas faz, Senhor, algo que transforme a nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Amém, queridos? Pode ficar de pé, tá? Amém? Olha para quem está pertinho de você e diz assim: Jesus ouviu a sua oração. Fala para ele, viu? Se Jesus estiver aí e a palavra dele estiver no teu coração, então pode pedir tudo, o Senhor é por ti, tá? Vai na paz do Senhor. Todo o povo de Deus em pé. Você dá a mão para quem está pertinho de você agora, e nós vamos celebrar o Senhor juntos agora para encerrar esse culto. E eu queria dizer para você que hoje à noite eu vou continuar falando dos absurdos, tá? Convido você para estar aqui, trazer alguém aqui para ouvir dos absurdos que Deus fala aqui nesses capítulos da Bíblia, tá? E nós possamos celebrar o Senhor juntos hoje à noite, amém? Posso contar com você, tá? Não vai esquecer de orar por aqueles que estão longe, tá? Vamos nos preparar para isso. Adora o Senhor junto conosco. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Vamos sair daqui dizendo isso: que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Minha rocha e redentor, minha rocha
do Senhor Jesus. Não sai daqui sem desejar a bênção de Deus para a vida de alguém. E à noite nos vemos aqui. Deus abençoe sua vida. Amém.